Muito bem, chegamos à primeira aula do nosso curso, onde já entraremos imediatamente no método de estudo bíblico indutivo. E a primeira parte deste método é muito importante. Trata-se da observação. A observação é necessariamente o passo básico do estudo bíblico indutivo, porque nos leva a descobrir o que o texto realmente diz acerca dos fatos, dos personagens, da importância de certos acontecimentos e declarações. Não é difícil, mas exige bastante atenção e uma mente aberta para não chegar a conclusões baseadas nos preconceitos ou influências não bíblicas que têm penetrado o pensamento dos cristãos. Portanto, preste muita atenção. Esse primeiro passo, o da observação, se reveste de uma importância muito grande nos seus estudos. Mas você me perguntará, como eu vou processar a observação? Você precisa seguir os seguintes passos. O primeiro deles, olhar atentamente. E o que você vai olhar? Primeiro você vai olhar a forma literária do texto. Ou seja, você vai observar se é uma epístola, uma carta doutrinária, no caso, uma narrativa histórica ou uma narrativa fictícia, por exemplo, uma parábola, ou se é um texto de poesia. Conforme for esse gênero literário, isso vai diferenciar a sua forma de interpretar a passagem. Você também vai olhar atentamente para a estrutura em que se desenvolve o texto. Vai organizar um pequeno resumo dos desdobramentos da ação, no caso se for um texto narrativo, ou dos argumentos, se for um texto doutrinário. Ou seja, você vai perceber qual movimento que o texto faz em sua estrutura. Você também vai observar os contextos desse texto. No caso aqui, o contexto imediato e também o contexto geral. O contexto imediato são os versículos imediatamente anteriores e posteriores ao texto que você está estudando. E o contexto geral é como essa passagem que você está estudando se aplica ao restante da Bíblia. É uma análise muito importante também para que você possa compreender bem a passagem bíblica. Você também estará olhando atentamente os verbos utilizados no texto. Então, você terá que se lembrar das lições de língua portuguesa que você teve na escola. Você precisará se lembrar da conjugação, do tempo, do modo e da voz do verbo. Então, resgate essa informação. Isso fará bastante diferença na sua compreensão da passagem bíblica. Você também precisará perguntar ao texto as perguntas básicas: quem, o que, onde, quando, porquê e como. Você precisará, portanto, achar no texto as respostas para essas perguntas. A primeira delas é quem. Você procurará achar no texto as pessoas envolvidas, quer elas sejam reais ou fictícias. Na pergunta o que, você vai identificar qual a ação que se desenvolve no texto. Se for um texto doutrinário, qual o assunto principal? E também quais os assuntos secundários. Na pergunta onde, você identificará o lugar em que se desenvolve a ação. Na pergunta quando, em que período se desenvolve a ação? Na pergunta por quê, quais os motivos e desdobramentos de determinada ação? No caso de textos doutrinários, por que o autor utiliza-se de determinado argumento em seu texto? Na pergunta como, o modo como se desenvolve a ação ou como o autor desenvolve o conteúdo doutrinário. Observe que são perguntas chaves, importantes e básicas para que você possa compreender o estudo do texto bíblico.
Também deverá observar no texto a repetição de palavras, frases e ideias, a comparação de ideias com outras conhecidas, o contraste de coisas opostas, a proporção do espaço que se dá a pessoas ou ideias-chaves e a ordem das ideias do autor. Todas essas questões aqui são importantes para que você perceba quais as partes mais importantes do texto, sejam ideias, sejam narrativas.